aqui, né? E agora, no dia seguinte saiu reportagens assim: o governo do estado de São Paulo quer acabar com a eletromobilidade no Brasil. Foi um pequeno susto que tomamos, né? Mas eu já estava estudando há algum tempo, há alguns anos isso, né? E aí recebi um deadline do comando do Corpo de Bombeiros, como fui colocado como coordenador dessa comissão, né? Para que pudéssemos ter soluções e a necessidade de atualizar a normatização de segurança contra incêndio, se haveria ou não a necessidade dessa atualização, né? Depois de um ano, né, eu fui chamado pelo comando do Corpo de Bombeiros e falou: e aí, Ronaldo, nossa legislação está pronta? Imagina a minha frustração em falar para o comando do Corpo de Bombeiros: não está pronta, porque nós não estamos preparados ainda para emitir uma legislação. O mundo ainda está estudando, está aprendendo e, por incrível que pareça, dessa vez o Brasil não está atrás. Está ombro a ombro com tudo aquilo que está sendo estudado no mundo. Por quê? Porque é novidade para todos, né? E nesse momento eu falei para o comandante do Corpo de Bombeiros, na época, Coronel Newton, vamos consultar toda a sociedade para ver o que é que eles sabem, o que é que eles pensam a respeito e como que eles podem contribuir. Nisso nasceu essa consulta pública aqui, né? Onde nós conseguimos trazer toda a cadeia da área de energia, de eletromobilidade, junto com o Corpo de Bombeiros, para que pudéssemos continuar os estudos e trazer respostas para a sociedade. Próximo, por favor. Então, visitamos algumas empresas importantes aqui, né? A GWM, a Hyundai, né? A BYD, estive em todos os eventos da FIA, que agora com os veículos, e já são mais, não sei se os senhores sabem, mas os elétricos, né, na área de competição já são mais rápidos do que os veículos a combustão, né, do que os nossos famosos Fórmula 1 aí, já são mais rápidos, né, para ver o quanto essa tecnologia ela é inovadora. Próximo, por favor. Bom, nós começamos os estudos com esse questionamento aqui, né, combate a incêndio no mundo, né. Eu peguei algumas reportagens, né? Bombeiros ainda não sabem como controlar incêndio em carros elétricos. E isso lá fora, Estados Unidos, estive nos Estados Unidos, em alguns lugares lá, na Europa, Alemanha, estive na China, acompanhei simulados, conversei com bombeiros, conversei com especialistas. Sabe o que eles nos falavam, os especialistas? Em média, para apagar incêndio em um único veículo a passeio, Cosmo, um único veículo a passeio, 30 mil litros de água. Eu não estou... aqui, ó, todo mundo sabe quando eu falo 30 mil litros, quando eu falo com um leigo, ele tenta imaginar o que é 30 mil litros. Quando eu falo com os senhores, todo mundo aqui sabe que a média de um autobomba é 4 mil, 5 mil litros. Quantos autobombas eu vou precisar para conseguir apagar um único veículo? Está muito fora da nossa realidade. Se eu vou para os Estados Unidos, tranquilo, né? Olho para frente, daqui 100 metros, em qualquer lugar lá, eu vou encontrar um hidrante, e esse hidrante vai ter água, com a vazão e uma pressão boa, correto? E desobstruído. E desobstruído. Aqui no Brasil é a nossa realidade? Nós sabemos que não é. Então, não, era uma realidade que nós encontramos que não era aceitável. Isso tínhamos que ter soluções diferentes, né? Porque não cabia na nossa realidade, né? Aqui eu coloquei o modelo, aqui foi só uma ocorrência, né? Eu peguei esse Tesla Model Y, ele utilizava 135 mil litros de água em um único veículo, 135 mil. Eu falei da média de 30 a 40, mas olha a que ponto chegava algumas situações. E aí? Como que nós vamos fazer quando começar os primeiros incêndios aqui no Brasil? Como que eu vou trazer soluções para os nossos bombeiros, né? Para as nossas brigadas? Isso não era uma solução aceitável. Próximo, por favor. Senhores, fizemos contato com quase que 100% das montadoras aqui no país, conversando com os técnicos, quem estava importando veículos, quem já estava se preparando para poder produzir aqui no Brasil também, para conseguir novas soluções. Eu tive, e aqui eu faço questão de citar, né, a Volkswagen. Eles tiveram em um modelo lá na Alemanha uma ocorrência em que o veículo no subsolo, ele teve um incêndio no subsolo e trouxe muita repercussão negativa para a empresa. Eu já estava conversando com várias montadoras, mas imagina a seguinte situação:
Eu estava, na época, tentando conseguir um veículo elétrico para poder fazer um teste aqui e testar algumas técnicas que eu aprendi lá fora, né? Fomos nos Estados Unidos, né? Na Europa, na China, e olha, eu reuni um pouquinho de conhecimento do que todo mundo estava fazendo lá e descobrimos nada milagroso, mas descobrimos algumas coisas que eles não estavam fazendo ainda e diferente do que eles estavam fazendo. Só que a gente precisava testar. Para testar precisava de um veículo elétrico. E para conseguir um veículo elétrico, nós não temos, né, a mesma capacidade econômica dos países lá fora, então seria mais fácil conseguirmos a doação de um veículo, né? Imagina só, para uma montadora, ela ceder um veículo para o Corpo de Bombeiros para fazer esse teste, e se desse errado? Se eu precisasse de 200 mil litros para apagar incêndio em um único veículo, ia queimar a marca, né? Então fizemos esse primeiro teste aqui. Ele foi um teste reservado, não foi divulgado para a imprensa, né? Apenas as empresas colaboradoras que estiveram presentes lá puderam colaborar e registrar esse fato. Então não ficou conhecido, não ficou divulgado, né? A grande maioria ainda não sabe que esse teste ocorreu, né? Ele foi em 24 e ele foi em agosto de 24. Nesse teste nós conseguimos da Volkswagen 2 ID4. São 2 veículos de aproximadamente 560 mil reais cada um, ou seja, um teste com mais de 1 milhão em 2 dias. O primeiro esse veículo ele é 100% elétrico, ele tem uma bateria de 83 kWh. Para quem não tem ideia, uma bateria de 83 kWh é uma das maiores que tem, né? Ele dá uma autonomia de 400 km a 500 km de rodagem. Carregamos ele a um SOC de 98%, quase 100%, né? Carregado, né? E nesse teste, como que nós iremos utilizar espuma, cobertor, algum tipo de extintor específico, aerosóis? Não. O que nós utilizamos? Aquilo que todo corpo de bombeiros tem no planeta. Não só o que eu tenho na capital de São Paulo, onde eu tenho toda a força necessária para combater qualquer tipo de incêndio, mas também no interior de um estado afastado, onde o bombeiro ele só tem água. Então eu não tinha direito de utilizar outros equipamentos. Utilizamos só água. Água e um pouquinho do conhecimento que nós conseguimos adquirir naquele momento. Dá um play. Perturbação na bateria, onde fizemos uma microexplosão no interior da bateria, para não colocar nenhum bombeiro em risco, que era a primeira vez. Então essa é uma fuga térmica, a famosa fuga térmica. Qual a temperatura que chega? No interior do veículo ele chega a mais de 1000 graus, no interior da bateria. Fizemos esse primeiro teste, eu faço questão de colocar isso aqui porque esse foi o primeiro que nós fizemos, né? Nos Estados Unidos eles já haviam feito outros testes, mas perfurando a bateria. E um dos testes deu problema porque queimou um bombeiro. Mesmo com o EPI completo, a fuga térmica saiu com um jato muito forte e teve bombeiro queimado, né, fazendo a perfuração com barra, né? Foi por isso que eu não queria colocar nenhum bombeiro lá. Então eu chamei o GAT, pedi para o GAT fazer uma microexplosão no interior da bateria. Estava muito preocupado com a segurança dos homens que trabalham comigo. E esse primeiro, ele iniciou uma pequena fuga térmica, mas não foi suficiente para aquilo que a gente precisava. Aí eu precisei fazer a perfuração da bateria. Só que eu já estava com os homens do GAT lá, né? Peguei o capitão Melchior, né, que trabalha comigo, coloquei o equipamento nele e falei, fura aí agora. Ele tomou um jet fighter de 3 metros de altura. Ainda bem que eu coloquei a roupa de deflagração nele, né? O mais importante desse detalhe, né, isso a gente pode, numa outra situação, posso explicar exatamente o que aconteceu lá. O mais importante de tudo isso que eu trouxe para poder falar para os senhores. Quem gostaria de chutar quanto nós utilizamos de água para combater esse incêndio e poder debelar ele?
No mundo, média é 30 a 40 mil litros. Qual foi o resultado? 10 mil? Uns 15 mil litros? 5 mil litros. Zero. 100 mil. 100 mil? Sim. Conseguimos combater o incêndio com a nova técnica com 3.500 litros. Poxa. Orgulho. Poxa. Pelo amor de Deus.